Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Meu irmão, parece que a gente está vendo um momento histórico, um momento em que, após as decisões do ministro Alexandre de Moraes, aquela força dele começa a ruir, começa a cair. Será que a gente está diante do momento em que a gente vê todo, o aparato do Brasil se voltando contra o Alexandre de Moraes? Onde somente o STF ainda defende o Moraes e mesmo assim com ressalvas, onde ontem mesmo o próprio André Mendonça fez duras críticas ao Alexandre de Moraes. O Luiz Fux já fez duras críticas à atuação do STF. Será que a sensatez está voltando ao Brasil? Eu falo isso porque tanto o Lula quanto o Moraes estão começando a ser criticados até pela, vamos dizer assim, a imprensa oficializada do governo, que é a Rede Globo. Pois é, duas críticas ontem pesadas, uma delas sobre o Alexandre de Moraes e o caso da Espanha ainda. Ou seja, dessa vez foi um pessoal progressista, não foi nem o Trump, que a mídia adora falar mal. Foi a galera da Espanha que resolveu falar, lá no Brasil, eles perseguem as pessoas politicamente. Isso não agradou muito as pessoas lá da Globo, não. Outro ponto foi o Lula dando asilo político para a esposa de um ex-presidente corrupto lá do Peru, ela também corrupta, e aí uma revelação sobre esse caso intrigante foi feita. Inclusive, abalou as estruturas ainda mais. Ou seja, o Brasil está tão descachado, está tão, assim, ridícula a situação que, sabe, nem a Globo está conseguindo passar pano mais. É isso que a gente vai falar nesse editorial. Então eu peço a você, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, dá uma força aí no canal. A gente está com a meta, tá? Nossa meta é bater 2 milhões de seguidores. Eu sei que você consegue dar uma força aí pra gente, tá? Vamos mostrar que nós, conservadores, temos essa força também. Mas vamos lá, pessoal. Bora começar. É o seguinte, a Rede Globo parece que ela tá começando a colocar as asinhas de fora. Nem a Globo, ninguém conseguiu passar pano para a atuação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, nesse caso da Espanha. É o segundo país que dá um alerta para o mundo que o Brasil não é mais uma democracia, tem um regime autoritário. Dá uma olhada nessa análise que foi o Hortelado, o Pablo Hortelado, fez, mas dentro da Rede Globo. Olha só o que ele fala sobre o caso Alexandre de Moraes. Literalmente é de cair o queixo, tá? Assim, a situação tá mais esdrúxula do que você possa imaginar, tá? Então vou colocar para vocês aqui agora. Uma atenção nessa decisão da justiça espanhola é a maneira como ela qualifica o crime. Ela não disse apenas que não tem equivalente no sistema legal espanhol. Ela está dizendo que o caso do Oswaldo Eustáquio é perseguição política. E por ser perseguição política, ela não vai acolher o pedido. Ela está dizendo que o julgamento do Oswaldo Eustáquio ele está sendo feito por ele veicular uma perseguição por conta das suas opiniões políticas. Então ela é também uma avaliação da justiça espanhola de que os processos de julgamento a qual ele está submetido no território brasileiro, eles não são justos, não são equilibrados. Aliás, isso é meio semelhante ao que aconteceu no caso anterior, que a gente estava discutindo no começo do programa com a Nadine, porque quando o Brasil acolheu a Nadine, ele também julgou que o julgamento que aconteceu no Peru não foi equilibrado. Então a gente tem nesses dois episódios o mesmo problema, a justiça de um país julgando que o outro país não tem um sistema judiciário equilibrado e, num caso, acolhendo uma pessoa que foi condenada, o caso do Brasil acolhendo a ex-primeira-dama, e, no caso da Espanha, não extraditando um cidadão brasileiro que está sendo processado aqui por crimes que, segundo a justiça espanhola, são crimes de opinião. O que me chama a atenção nessa... Pois é, pessoal. Assim, a gente começa a perceber que está ficando escacarado.
E aqui o interessante foi que ele citou o caso da Nadine, que é a primeira-dama, né, ex-primeira-dama do Peru, que estava envolvida num caso da Odebrecht, tá, de corrupção aqui, que envolve inclusive a Lava Jato. Mas até a própria Globo, né, escancarou aqui o absurdo desse caso. Dá uma olhada aqui, nesse pedaço aqui da análise aqui, que foi feito sobre o Waldo Cruz, onde ele diz o tamanho do erro, né, do governo Lula, nesse caso aqui. Aqui em Brasília, que foi uma decisão política do governo Lula, baseado numa questão humanitária pela situação da ex-primeira-dama Nadine Heredia, né? Tá fazendo um tratamento de saúde, estava com seu filho menor, e que isso acabava levando a condições excepcionais que o governo teria de acabar concedendo este asilo político para ela. Agora, legalmente não está correto. Legalmente você não concede um asilo para um crime comum, né? Você concede o asilo para um caso político, uma perseguição política, e como bem definiu o Marcelo Lins, não tem nada ali no caso dela, no julgamento dela, uma perseguição política. É uma denúncia que foi feita de que ela recebeu ali como caixa da campanha do marido dinheiro e que ela lavou esse dinheiro. E dinheiro que veio da hoje Novo Honor, da Odebrecht e do governo venezuelano. Então não caberia nesse caso um asilo político. Agora, o próprio Peru acabou, os assessores do presidente Lula alegam que o próprio Peru, ao conceder o salvo-conduto, acaba reconhecendo que era uma questão especial na situação dela, porque na questão política ela não deveria ser beneficiada. A gente ouve aqui em Brasília que foi uma... Beleza, pessoal. Quando a gente chega a analisar, né, essa situação aqui do governo Lula, a gente escancara alguns pontos. O governo Lula bate nesse mesmo momento de frente com o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Quando o governo Lula mente ao dizer que a Nadine está sendo vítima de uma perseguição política, porque isso é mentira, ela foi condenada com vastas provas, robustas provas, em crime comum de corrupção. Não tem nada a ver com invenções políticas, com o posicionamento político dela, como é o caso Oswaldo Eustáquio. Quando o Lula faz isso, ele acaba chancelando o seguinte, realmente, quando a gente entende que a perseguição é política, a gente nega. Então, o que a Espanha fez é justo. O Alexandre de Moraes está errado. E ele sinaliza isso para o mundo, porque o mundo inteiro... Eu estava olhando hoje La Nación, El Heraldo de México, todos esses jornais em espanhol que eu acompanho, estavam falando sobre o Lula dando asilo a Nadine. E aí uma coisa me chamou a atenção. Preste atenção nessa publicação aqui que eu trago para vocês. Olha só. O regime, não fala governo, não. O regime brasileiro concede asilo à esposa do ex-presidente condenado por corrupção em caso que envolve a Odebrecht, o PT e o próprio Lula. Vocês entendem? O Lula deu essa concessão de asilo, mas é num caso que, inclusive, envolve a Odebrecht e o PT. Ou seja, não tem como você considerar isso aqui num asilo político. É óbvio que é a ajuda dos companheiros para manter a impunidade, né? De acordo com o G1 e o Estado de São Paulo, o Marcelo Odebrecht declarou em sua delação premiada que a empreiteira repassou 3 milhões para a campanha presidencial de Ollanta Humala, no Peru, em 2010. A pedido do então ministro da Fazenda, adivinha ele? O Palocci, ligado a quem? O PT. O pagamento, afirmou Odebrecht, foi feito por meio do setor de operações estruturadas, o departamento de propinas da empresa, para atender a uma solicitação do PT. As declarações foram corroboradas por Jorge Barata, ex-diretor da Odebrecht no Peru, que detalhou a entrega do dinheiro
parte dele pessoalmente a Nadine Heredita, esposa de Humala. A operação teria sido autorizada por Palocci com o alegado envolvimento indireto do Lula. E mais, e-mails internos entregues por Marcelo Odebrecht, 2018, confirmam a história. Eles citam o programa OH, Olanta Humala, e mencionam o PT, inflando a América Latina com a faca entregue pelo amigo, expressão que, segundo Marcelo, designava Lula. As mensagens também referem o codinome italiano, que é o Palocci, como intermediário, sugerindo que Lula endossou pessoalmente o pedido. Aí agora você entendeu, Para que você possa ver, o Lula concedeu, esse asilo político a Humala, mas o que nós temos aqui é, sem sombra de dúvidas, um amigo ajudando, ou seja, é alguém que estava envolvido no crime que aconteceu lá no Peru, dando socorro para esposa do presidente aqui no Brasil. Assim, é uma vergonha sem precedentes. Tá, mas se você já acha que parou por aí, tá enganado. A Globo ligou o modo desespero. E falta de aviso da gente não foi. A gente avisou muito bem que os rumos do Brasil estão totalmente errados. Pois é. Olha só, matéria. Nós avisamos, Globo entra em pânico com Moraes. Essa publicação foi do Bruno Zambelli, que expôs um pouquinho, o que está rolando dentro da Globo, percebendo agora de que não vão conseguir sozinhos segurar, a percepção do mundo de que o Brasil, através do Alexandre de Moraes, utiliza, o aparato do judiciário contra opositores políticos. E aí, nós vamos falar de questões internacionais. Está cada vez mais difícil de segurar o rojão. Dá uma olhada aqui, tá? Sejam comunicados da decisão para que façam a devida comunicação diplomática com a Espanha. Então, eu queria que você começasse explicando esse conceito da reciprocidade, se ele cabe nessa decisão que a gente acabou de noticiar aqui. Tá bom, esse é um ponto que me parece fulcral, fundamental. Mas eu gostaria de lembrar, dar um passo atrás e dizer que toda vez que um magistrado, que é do Supremo ou qualquer outro juiz, toda vez que ele aprecia um pedido e julga com o fígado, acontece um caso assim. Está evidente que julgou mal Moraes, julgou com o fígado, e sua bile é uma bile de ira e que tem odor de reciprocidade. Eu acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, sim, mais de 52. 52, mas seja liberado porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum, não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está misturando liberdade de expressão com crime. Eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. Isso, e o Itamaraty seja... É importante vocês entenderem que nem a Globo consegue segurar mais, A situação chega a um nível, assim, quase que sem precedentes. Ou seja, a própria Globo começa a reconhecer que não dá mais para segurar a narrativa. O Mairovitch é um advogado, um jurista muito renomado, e a gente tem que reconhecer que ele é altamente qualificado, embora eu, como jurista também,
possa divergir em muitos pontos com ele, principalmente, né, da visão política que nós temos, mas ele foi certeiro. Ministro Alexandre de Moraes julga com o fígado, com a bilis, ou seja, ele usa o ódio, foi o que ele disse aqui, para se manifestar, para atuar dentro da Suprema Corte, quando ele deveria utilizar a lei. E isso não é cabível dentro de um regime democrático. Mas até quando o Brasil vai aceitar a sua democracia ser abusada dessa forma? E aí a coisa ficou tão absurda que até o The Economist publicou uma matéria dizendo exatamente, né, a percepção que o mundo tem das decisões de Moraes, né? Não sei se dá para vocês verem aqui, é uma repostagem do André Marsiglia, que a capa do The Economist, né, diz o seguinte: nenhuma figura personifica melhor os problemas do Supremo Tribunal Federal do que Alexandre de Moraes. Seu histórico demonstra que o Poder Judiciário precisa ser reduzido. Vocês entendem a força disso? Abre aspas. Cada vez é mais difícil dizer que os críticos do STF são extremistas que merecem força bruta. O STF estica cada vez mais a corda com empresas e países estrangeiros, visibilizando ao mundo que o Brasil se perdeu, entregou a chave de todas as portas do país a Moraes e à Corte. Ou seja, não dá mais, né, para manter ali uma imagem de serenidade e uma imagem de democracia. A situação, assim, cada vez mais esdrúxula, né? Cada vez mais esdrúxula. Ainda tem o caso também, né, do próprio assessor do Alexandre de Moraes, né? Ó, vamos lá. A Veja publicou o seguinte: Moraes revida após Espanha negar a extradição de militante bolsonarista. O Lucas Bov escreveu o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes provou ao mundo que no Brasil é mais fácil ser solto por tráfico internacional de drogas do que por exercer a liberdade de expressão. Perseguir jornalista? Pode. Soltar traficante? Também. Agora a Espanha entendeu com quem estamos lidando. E aí por que a gente entra aqui num limbo aqui, né? A gente entra num limbo porque o cara, né, que o Alexandre de Moraes soltou em relação à Espanha, né, mandou para prisão domiciliar, falando de reciprocidade, não é um cara que estava com 50 papeletas de drogas. Ele estava com 52 malas de drogas e foi para casa, numa prisão domiciliar humanitária, coisa que ele negou para vários, inclusive, do 8 de janeiro, inclusive chegando a morrer o Clesão. E aí, cada vez mais dá repercussão. O Infomoney, tá? Então eu sempre cito a fonte para vocês, colocou aqui, The Economist, né? Ou seja, citando a matéria do The Economist. Excesso de poder no STF ameaça a democracia brasileira. Ó, ele já trata o poder do Alexandre de Moraes como uma ameaça à democracia brasileira. Em editorial publicado nessa semana, a revista britânica The Economist criticou o Supremo Tribunal Federal com ênfase no ministro Alexandre de Moraes. Segundo a publicação, o judiciário brasileiro acumulou poder demais nas últimas décadas, e isso, junto à corrupção política, compromete o funcionamento da democracia. Por que isso é importante? A bandeira do governo Lula, a bandeira desse sistema que entrou aí agora, desse regime que entrou, foi a defesa da democracia. E aí, como que dá para manter essa narrativa de que o Bolsonaro era antidemocrático, era ditador, se é aqui neste regime que o brasileiro está perdendo as suas liberdades? Se é nesse regime que o mundo está reconhecendo que os poderes dados ao judiciário, a conivência do Brasil e o cúmulo da corrupção política ameaça a democracia brasileira. A revista reconhece que o STF ganhou protagonismo em meio à fragilidade do executivo, ou seja, chamou o Lula de fraco, a inércia do Congresso, chamou o Congresso de frouxo, mas alerta que a Corte tem avançado para as áreas que extrapolam suas funções, como o controle do discurso online. Meu amigo,
falou besteira nas redes sociais, você é pior do que o traficante. A Economist defende reformas para conter o avanço do judiciário. É uma revista britânica defendendo que o Brasil faça uma reforma do judiciário para limitar as ações judiciais de um ministro da Suprema Corte. Aí a grande questão é, estamos perdidos ou não? Aí fica, né, o seu ponto de vista. E aí, o Floriano, né, do Floriano Invest, ele fez uma análise aqui, até assim, um pouco engraçada, com o plano de fundo que ele colocou aqui. Dá uma olhada, né, o que ele falou aqui. Olha só, acompanha aqui comigo. O ministro Alexandre, as coisas aqui pioram, as coisas Peraí que eu tô... aqui no Brasil só pioram, presta atenção. O Alexandre de Moraes fez um requerimento para a Espanha fazer a extradição de Oswaldo. Oswaldo é um blogueiro bolsonarista, é um cara que reclama, que pode inventar fake news. Eu não sei se ele é criminoso ou não, mas é muito mais crime de opinião. Na opinião da Espanha, ele não é um criminoso e o que o Xandão tá fazendo é perseguição política. E por isso, porque quebra as leis da Espanha, ele não vai fazer a extradição, eles não vão mandar o Oswaldo pro Brasil. E aí, como uma forma de retaliação, os espanhóis maldosos não estão atendendo o que eu pedi, o Xandão vai lá e liberta um espanhol, um búlgaro, que a Espanha estava pedindo extradição e coloca ele em prisão domiciliar. O resumo da história, a Espanha fica com um blogueiro que pode, talvez, não estou falando que é um fato, mentir, inventar bobeiras na internet, criticar o nosso governo, e o Brasil ficou com um traficante solto. E esse é o preço que o Brasil paga por ter o ego de um juiz ferido. A gente tem mais um bandido solto. Lamentável. As coisas aqui no Brasil... Literalmente lamentável, né? Acertou em cheio aqui ao dizer que o Brasil, né, tá literalmente lamentável. Mas vamos lá. Outro ponto que eu preciso falar com vocês, né, de um tema que é de extrema importância na minha visão, é o caso Ramagem, tá? O que aconteceu? Ontem eu coloquei uma publicação para vocês e nessa publicação eu deixei claro que o PL fez um recurso baseado na Constituição brasileira. Quando um deputado é processado pelo judiciário, o partido político pode acionar a Câmara dos Deputados pedindo a sustação desse processo. Então o processo contra o deputado, assim como também contra todos aqueles que participam do processo, vão ser suspensos. E adivinha onde é que o Ramagem está? No processo do tal do golpe que o STF move contra o Bolsonaro. Pois é. Só que o detalhe é o seguinte, mais uma vez violando as prerrogativas da Câmara dos Deputados, o PT, né, entra com ação lá no Supremo Tribunal Federal impedindo que o Congresso aplique uma medida que está prevista na Constituição, que é um recurso para suspender um processo contra deputado. Ou seja, é como se o PT falasse, olha, a Constituição vale para todo mundo, menos para o Ramagem porque ele é bolsonarista. Então, não suspenda o processo. E aí, o STF iria interferir em um regimento interno da Câmara dos Deputados. Olha o que o Ramagem falou aqui, acompanha comigo. Dizendo que líder do PT questiona a STF sobre recurso que pode livrar Ramagem de denúncia. Lindbergh Farias acionou o Supremo sobre recurso do PL para que Alexandre Ramagem não responda à ação penal acerca de um golpe de Estado. Primeiro, são dois poderes distintos, legislativo e judiciário. E o STF não é órgão consultivo. Assim como Lindbergh Faria, deputado federal do PT, na ação penal não tem legitimidade, nem interesse formal, muito menos é um ator processual. A questão é a seguinte, conforme o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, recebida uma denúncia contra um deputado por imputação de crime ocorrido após a diplomação, havendo iniciativa de partido político, no caso PL, se conseguir maioria de votos, poderá sustar o andamento da ação. Portanto, o artigo 53 é uma competência constitucional exclusiva da Câmara dos Deputados. Não há competência do STF sobre esse tema. Conseguindo a maioria de votos na Câmara, o STF vai receber, vai conhecer
E o colegiado vai se manifestar naquele momento nos autos. Se o Lindbergh quer fazer uma consulta, ele tem advogados da Câmara à disposição, tem consultores legislativos e tem todo um gabinete com assessores parlamentares para isso. O que o PT realmente quer é que o STF interfira, mais uma vez, em atribuição exclusiva que é da Câmara dos Deputados. Um parlamentar federal apequenando o poder legislativo ao qual ele pertence, ao qual é membro, pedindo para ser tutelado por outro poder. Uma clara violação da Constituição. O artigo 53 fala que atende a... Vamos lá. Para o vídeo não ficar muito extenso aqui, para a gente encerrar, o que o Ramagem diz é, mais uma vez, se o STF tomar essa medida, é como a medida que ele tomou também contra o artigo 53 da inviolabilidade, né, do parlamentar. Ou seja, ele estaria violando mais uma vez a atuação do Congresso. Até quando o Brasil vai permanecer de braços cruzados diante de tantos arbítrios? Nós, que somos advogados aplicadores do direito, nós estamos envergonhados, literalmente, com toda essa situação que está exposta no Brasil. Tá? Não dá para falar que o que a gente aprendeu nos cursos de direito são aplicados no Brasil. Tá bom? E é isso, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, eu estou de volta com mais um editorial para vocês. Grande abraço.